Olá, gente, tudo bem? Desculpa eu estar descabelada, mas é assim mesmo, né? Vida corrida. Mas antes de eu começar a ler, vamos orar, tá bom? Pai amado, Pai querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada por mais um capítulo. Meu Deus, nos ajuda a nos enxergar. Se temos sido orgulhosas, nariz em pé, nos ajuda, meu Deus, a nos ver. Nos mostra, meu Deus, o que o Senhor quer de nós. Eu te entrego essa leitura nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 19, nariz em pé. Já conversamos sobre a crítica boa e ruim. Uma das atitudes que a crítica ruim traz a tiracolo é o olhar orgulhoso, arrogante. Quero tratar um pouco sobre o orgulho. Esse é um monstro camaleão. Ele está no armário de muita gente, mas está disfarçado. Ai, gente, eu tive que dar pausa que quase aconteceu um acidente com um gatinho aqui. Bom, quero tratar um pouco sobre o orgulho. Esse é um monstro camaleão. Ele está no armário de muita gente, mas se disfarça de várias formas. Já encontramos com ele em alguns segredos anteriores e resolvi separar um dia para tratar só desse assunto. Segredo de hoje: evite o olhar arrogante. Quando conversamos sobre a timidez, disse que a pessoa orgulhosa e arrogante não é só aquela que bate no peito e fala, eu sou demais. O orgulho pode estar disfarçado de falsa modéstia, de crítica, de comparação e assim por diante. Mas há o orgulho 100% puro, que não se disfarça de nada. Ainda que seja fácil de detectá-lo, tirar ele da sua vida é outra história. O problema do orgulho no mundo de hoje é que ele não é visto com erro em muitos lugares. As pessoas são encorajadas a serem orgulhosas, a exibir suas conquistas. Mal sabem elas que esse comportamento está na lista negra de Deus. Na Bíblia há uma relação de 7 coisas que Deus odeia. E a arrogância é uma das atitudes que faz parte dessa lista. Em Provérbios 6, 16, 19, até o 19 diz assim, 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Acho muito interessante esse versículo, dizer olhos arrogantes e não coração arrogante. O que quer dizer isso? É aquele olhar lá da crítica negativa, aquele olhar de cima para baixo, de desprezo e desdém. É bem interessante o texto falar de olhar, diferente do coração, que apenas você e Deus conhecem e podem ver. O seu olhar é visto por qualquer um. Aquela revirada de olhos, a cara de desprezo, são atitudes que não dá para disfarçar, por mais que se tente. Lembra-se do que falamos do nosso olhar? Ele deixa vazar o que está dentro, está em nosso coração. Quando alguém chama a sua atenção ou diz algo que você desaprova, lá está o olhar arrogante, denunciando o que se passa em seu coração. Deixa eu parar aqui rapidinho. Eu acho que é o namorado da gata que tá enchendo o saco aqui. Só o pai. Vamos lá. Quando alguém chama a sua atenção e diz algo que você desaprova, lá está o olhar arrogante, denunciando o que se passa em seu coração. O objetivo aqui não é encorajá-la a disfarçar o olhar arrogante. Não mesmo. Não queremos ser bonitas apenas do lado de fora, com um rosto meigo e aparentemente santo, enquanto por dentro se borra de arrogância e orgulho. Nosso objetivo é atacar o problema e não mascarar. Lâmpadas do corpo. Vamos voltar ao texto da Bíblia que usamos no capítulo 4, que é Mateus 6, 22 e 23, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti for em trevas, que grande trevas serão.
Conversamos que nossos olhos são a candeia, a lâmpada que ilumina o restante do nosso corpo. Se eles veem situações de maneira boa, nosso corpo é luminoso. Porém, se nossos olhos veem as coisas de maneira ruim, o resultado é terrível. Não é apenas uma questão de ser negativa ou pessimista. Olhos maus despertam desejos maus, conduzem a pensamentos maliciosos e coisas do tipo. E seu corpo se transforma praticamente em um buraco negro. Olhos maus são pior que uma lâmpada quebrada. Eles têm o poder de deixar a escuridão ainda mais escura. Olhos arrogantes são uma das muitas variedades de olhos ruins. Eles trazem a você um comportamento que vai se tornando cada vez pior. As pessoas não suportam mais lidar com o seu jeito prepotente de ser e você vai ficando isolado, mas achando que todos estão errados e apenas você está certo. Tanto as palavras de Jesus em Mateus como o versículo de Provérbios mostram que Deus não se importa apenas com o que se passa em seu coração, como muita gente acredita. Ele não está indiferente à maneira como tratamos os outros ao nosso redor. Tudo importa, porque tudo reflete quem você é. E tudo, no fim, vai influenciar em sua beleza. É claro que há dias ruins nos quais nosso comportamento fica longe do desejável. Mas é no dia a dia que devemos prestar atenção quando estamos funcionando do nosso modo normal. Devemos vigiar sempre, pois ainda há e sempre haverá monstrinhos escondidos no nosso armário, disfarçados de bichinhos bonitinhos, torcendo para serem ignorados e continuarem a influenciar no nosso comportamento. Por isso é tão importante conhecer os padrões e as vontades de Deus para nós. Mais adiante vamos falar da Bíblia, que também é uma lâmpada muito mais perfeita e mais confiável que nossos olhos. Salmo 119, versículo 5 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esse é o nosso verdadeiro manual da beleza, que nos ajuda a ser mais lindas de verdade. A tarefinha. Analise seu olhar. Pense sobre como tem sido o seu olhar. Como reajo quando chamam a minha atenção? Eu me julgo superior a todos, aos outros? Conte, com aquela pessoa que você pergunta se você é isso, se você é aquilo, para você fazer essa análise, pois ela acaba vendo seus olhos mais do que você mesma, não é verdade? Ou a sua amiga, ou seu marido. Detectar o problema não é tudo. Lembre-se que o foco não é mudar apenas o jeito de olhar, mas o que está dentro de você que a leva a ter um olhar arrogante. Arrependa-se dessa conduta e trabalhe duro para arrancar esse mal pela raiz. Conte com Deus em suas orações, pedindo que Ele ajude nessa mudança tão radical, mas ao mesmo tempo tão linda. E a dica é unhas. Aí ela diz assim: gente, eu não sou muito reparadora, mas quer ver algo que me chama a atenção? É uma mulher com as unhas bem feitinhas, acho lindo. Como tem sido seu cuidado com as unhas? Se você já cuida delas, tudo bem. Caso contrário, é hora de começar. Se não tiver condições de pagar uma manicure, aprenda então a fazer você mesmo. Assim que o esmalte começar a descascar, remova tudo imediatamente, pois é muito feio ficar dias com aquelas unhas relaxadas e com o esmalte arrancado pela metade, não é mesmo? Como eu não posso estar tendo unha grande, então sempre é a paradinha, serradinha, mas o do pé eu mando fazer. Bom, sobre o olhar altivo. Sempre a gente tem alguém, um conhecido, um familiar, que é assim, nariz em pé, né? Que sempre quer ser o dono da verdade, a dona da verdade, que se acha, que sabe tudo, né? Mas não é só isso. Tem aquela questão da comparação. Um dia eu me vi me comparando. Eu já fui líder de grupos, como hoje eu trabalho, eu cuido do meu marido, então vamos se dizer que eu tive que sair, de liderança, mas participo dos grupos, graças a Deus. E logo no começo eu quis me comparar, eu faço melhor. E tudo Deus ele permite que é pra gente aprender. E eu aprendi, porque
uma coisa que eu aprendi já a sempre estar me analisando. Porque se eu for achar que eu sei tudo, eu também tô sendo orgulhosa, né? Então, quando eu aprendi isso, né? Então eu fui me analisar. Por exemplo, essa questão, quando eu era chamada a atenção, nossa, eu ficava, se o meu marido falasse alguma coisa, né, chamando a minha atenção, eu ficava emburrada. Se na igreja eu era chamada a atenção por algo que saiu errado, que eu fiz, eu ficava bolada e, sabe, começava a pensar mil coisas. Só que Deus foi me ensinando que o fardo é leve, então que eu não devo agir dessa forma. Se vocês ouvirem esse barulho, é meu filho aqui. Que eu não devo agir dessa forma. Então, foi libertador isso. Eu aprendi que eu sou única. E que eu não posso me comparar. Eu não posso me comparar como fazer um trabalho de um grupo de... Até mesmo, por exemplo, meu trabalho é a confeitaria em casa. Eu não posso querer me comparar com as confeiteiras aqui da minha redondeza. Não, cada uma de nós somos diferentes. Cada uma de nós somos boas em tal coisa. Por exemplo, eu me identifico nos bolos. Eu tenho amigas, que eu considero amigas, que fazem bacana as sobremesas, outras com caseirinho, outras com salgados, né? Então, mas durante um bom tempo eu me comparava. E eu me sentia mal. E eu não falava mal delas, mas eu não indicava. E hoje, quando eu entendi o meu valor, né? Eu aprendi a não me comparar, a não ser orgulhosa. Eu hoje indico. Isso pra mim sem nenhum problema. Eu continuo tendo os meus clientes. Então, na igreja, a mesma coisa. Eu aprendi que eu só tenho que fazer para Deus com amor. Fazendo o meu melhor. Eu fazendo isso, Deus vai se agradar de mim. Então, eu não tenho que me comparar. Se eu for chamada a atenção, sim, senhora. E ver onde eu errei. E mesmo que eu tenha sido chamada a atenção injustamente, mas o que Deus quer me ensinar? Mesmo se o meu marido fala uma coisa que é para chamar minha atenção e eu tô certo. Não, eu tenho que me analisar. Eu lembro que quando meu marido dizia que eu era chata, enjoada, reclamona, eu dizia, ele acha isso de mim, mas sabe, eu só olhava dessa forma. Ele que é chato, ele que pensa mal de mim. Mas quando eu parei para me analisar, eu vi, realmente tinha coisas que eu reclamava muito. Tinha coisas que eu era muito chata. Meu Deus. Quando eu parei para me olhar, nem eu mesmo me aguentava. Entendeu? Então, a gente tem que se analisar. E mesmo que eu ache que hoje eu não sou mais orgulhosa, nariz em pé, eu tenho que continuar vigilante, vigiando isso, olhando para mim, sabe? Vendo como eu tenho agido, qual tem sido as minhas reações diante dessas coisas, sabe? E se você conhece alguém assim, não julgue ela, ore por ela, ajude ela, porque foi isso que eu fiz. Eu conheço algumas pessoas assim e eu procuro ajudar. Eu procuro sempre estar à disposição, eu procuro agir da forma diferente. E sabe qual tem sido ultimamente a minha oração? Meu Deus, não quero que ninguém me enxergue, eu só quero que o Senhor me enxergue. Só que quando Deus nos enxerga, Deus ele faz a gente se destacar, né? Mas eu tenho pedido, Senhor, porque assim, quando a gente se destaca, a gente causa inveja para agir de nariz em pé. Então, se é no trabalho, né? Se é na família, na igreja, aonde for, se você faz o seu melhor, se você se destaca, as invejosas, vamos dizer assim, as de nariz em pé, as orgulhosas, vão te desprezar, vão falar mal de ti, vão te julgar, te criticar. Então, ore por essas pessoas.
e se analise. Se você não é assim, glória a Deus, graças a Deus. Mas todos os dias continue se analisando. Continue se analisando. E se você é assim, não aceita a repreensão, quer sempre ser a dona da verdade, quando você é lhe dado um cargo, um título, a gente conhece as pessoas nessas horas. Como você age, né? Você quer mandar, porque ser líder, não estou falando de igreja, mas no trabalho. Ser responsável por algo no trabalho. Não é mandar, não é mandar, é fazer primeiro, sabe? É dominar aquilo que você sabe e passar para as pessoas ao redor, é entender daquilo. Isso sim é ser líder, né? É ser humilde, reconhecer, eu tô aprendendo, eu vou errar, ou então eu já sei, mas eu quero ajudar, eu quero ensinar, eu quero, entendeu? Então pense nisso. Tudo isso é para você ser uma mulher melhor, ser uma pessoa melhor. E como a palavra de Deus diz, né? Ele detesta olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia inimizade entre irmãos. Então, não esteja entre essas pessoas que Deus não se agrada. Agrade a Deus, sabe? Só Ele pode te ajudar a vencer tudo. Só Ele é a sua força. Eu digo para vocês, só Deus para me dar força. Confesso para vocês que eu comecei essa leitura e começou a ficar um pouco mais complicado para eu fazer, né? Parar para fazer a leitura. Porque ou eu tô resolvendo uma coisa, ou tenho uma coisa de cliente, ou eu tô resolvendo as coisas da igreja, e aí eu tenho a Shopee, que eu faço as divulgações. E assim, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de fazer a leitura. Mas Deus não, continua no teu tempo. Tira um tempo. Se a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, tira um tempo. E eu parei e falei, não, eu vou fazer porque é para obedecer o que Deus quer. Então, faça o que agrada a Deus. Obedeça o que Deus pede de você. Que você não vai se arrepender. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ele não mente, né? Deus é Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até o capítulo 20. Olha o título, a Pinóquia. Por aí a gente já sabe. Tá bom? Deus abençoe.